Então, hoje eu sou soro positivo, vivo com HIV já há esses 4 anos, e a minha vida mudou totalmente a partir dali. Eu trabalhava numa área que não tem nada a ver hoje com a questão de prevenção, eu era gerente de uma loja de golfe, e hoje eu trabalho dentro de 2 ONGs em um serviço especializado exatamente com esse trabalho de prevenção. Então a ONG realiza testes para HIV, hepatite B, C e sífilis, e quando tem um diagnóstico reagente pro HIV, eu que faço esse acolhimento ali com a pessoa. Então exatamente para mostrar para essa pessoa que a vida não acaba ali, pelo contrário, a nossa vida com HIV acaba iniciando ali. Eu vou viver com o vírus, e não é o vírus que vai viver comigo. Então a partir daquele momento eu vi que era isso que eu tinha que fazer, acolher essas pessoas, passar a informação que elas não tinham. Quando a gente vê que a nossa vida vira do avesso, é que realmente ela ficou do lado certo. Então eu já falo de cara, relacionamento, tipo, me conheceu, quer ficar comigo, é da forma que eu sou. Porque eu não vou deixar o HIV de lado para ficar com ele. E eu brinco com os meus amigos assim, assumir o relacionamento comigo tem que assumir com 2, comigo e com o vírus. Hoje nós temos 2 formas de falar após o diagnóstico, que seria o aconselhamento e o acolhimento. O acolhimento é exatamente acolher esta pessoa e dar as informações desconhecidas para ela. Então, o que seria uma informação desconhecida? Que a partir do momento que você contrai o vírus, as pessoas pensam, nossa, peguei AIDS, que não é a mesma coisa, nós iremos explicar a diferença entre HIV e AIDS, e mostrar para ela que a vida dela não vai mudar exatamente nada. E é o que eu sempre falo, é uma doença crônica como qualquer outra. Uma pressão alta ou uma diabetes, é você fazer o controle e a sua vida não tem mudança exatamente alguma. Se eu chego aqui agora, pego o microfone e falo, eu estou com uma sífilis, estou com uma hepatite, é normal. Agora, se eu chego numa roda de conversa em qualquer lugar, eu falo, eu tenho HIV, nossa. Então tem a questão de um pânico moral ainda em relação a AIDS. Ao menos uma relação sexual na vida é importante fazer o teste. Porque se der reagente positivo para o HIV, é tratar e ter uma vida normal. Então pode ter efeitos colaterais, mas não é por isso que você vai deixar de iniciar o tratamento, até porque é uma qualidade de vida e uma prevenção, não somente conosco, mas com os nossos parceiros também. Então, para mim foi complicado, porque a primeira coisa que me veio na minha cabeça, Cazuza, que é aquela revista estampada a imagem dele. Então não me veio a tratamento, não me veio uma vida normal, me veio totalmente a doença e a morte. AIDS carrega todo aquele estigma, né, da década de 90, final da década de 80, que era quando as pessoas morriam mesmo, porque não tinha tratamento praticamente. O Brasil começou a oferecer o tratamento completo a partir de 96, para vocês terem uma ideia. A AIDS, ela leva em média 5 a 12 anos para se manifestar. Por exemplo, eu me infecto hoje com HIV. Aí ele começa a atingir as células do sistema imunológico, tem uma célula que é chamada CD4, que é tipo a célula de memória. Por exemplo, pessoas que têm HIV, essa célula de memória fica muito baixa. Então sempre você fica susceptível a ter infecções pelos mesmos agentes. Às vezes você pode ter catapora várias vezes, que no caso desse vírus tem aquele quadro que chama herpes zoster, que é o cobreiro, né? Que são umas manchas bem dolorosas que aparecem na pele. Fica susceptível a ter tuberculose, toxoplasmose, várias coisas. Então a AIDS leva tempo para se manifestar. Por isso hoje é importante que a gente faça sempre a testagem, porque se você tem um diagnóstico inicial, né, precoce, você nunca vai evoluir para AIDS se você iniciar o tratamento. Então, hoje em dia, uma pessoa que está tomando medicamento, dentro de 6 meses, o vírus já fica indetectável, que a gente fala. Vírus indetectável é quando ele fica tão baixo no sangue que nem o exame consegue pegar. E se a pessoa fica 6 meses indetectável, sem nenhuma outra infecção, ela para de transmitir. Por isso que a gente fala I igual a I, indetectável igual a intransmissível. Então tem dado muitas notícias boas para os pacientes, para as mulheres que querem engravidar, que elas podem ter relação sem preservativo, não precisa ficar nessas filas de planejamento reprodutivo, esperando lavagem de esperma, fertilização in vitro. Elas podem ter a relação sem preservativo, que não vai transmitir. A AIDS é reversível. Ele estava no estágio avançado, por exemplo, e conseguiu recuperar. Tem como, a maior parte das pessoas recupera, e a gente tem que tirar do nosso vocabulário palavras como, por exemplo, aidético. Quando eu ouço aidético, dói até na alma. A gente não usa mais essa expressão. O primeiro diagnóstico de HIV que eu dei, falei, senhor, a gente fez os exames, teu teste de HIV veio positivo, o senhor sabe o que isso significa? Falei, não, o que é isso, HIV? Falei, HIV é o vírus causador da AIDS. Falei, AIDS? Mas AIDS não é doença de viado? Eu não sou viado.
Então, a gente vai precisar, e a gente está em 2019, só que vocês não precisam ir muito longe para ouvir isso não. Isso é uma coisa bem mais próxima do que vocês imaginam. Um caso que eu sempre conto para a Roseli, que eu também sempre me emociono, um paciente que eu atendi de 16 anos, com HIV e bem tudo, e tipo assim, ele não sabia para quem que ele ia contar. Ele falou, nossa doutor, minha família mal sabe que eu sou gay e agora já tô com AIDS, porque o estágio dele já estava avançado, como que eu vou fazer? Você vê, médico está preocupado só em deixar tudo indetectável, tudo intacto, mas a pessoa não vive, a pessoa até hoje não se aceita, que é o que eu mais recebo no Instagram, é tipo assim, será que a minha família vai me aceitar? Será que o parceiro vai aceitar? E é mais do que isso, gente, porque o que mata hoje em dia não é a AIDS, é o preconceito. É importante lembrar isso, que testagem para HIV não é compulsória, só testa quem quiser. Qualquer serviço admissional, teste para emprego que peça, tem que saber que isso é ilegal. Porque hoje em dia, se você fala sobre HIV, falar sobre HIV já parece que você vive, né? Não tem nada ruim em viver, mas é até uma coisa que eu gosto de falar muito, né? A gente não precisa ser soro positivo para falar sobre HIV, a gente não precisa ser negro para ser contra o racismo, não precisa ser mulher para ser pró-feminista, então a gente não precisa ser gay para ser contra a LGBTfobia. A gente tem que entender que a gente tem que passear por todos esses assuntos, né, e defender causas que são causas humanas, né, não são causas de um indivíduo só. Antes de um indivíduo ter as suas particularidades, ele é um ser humano. A população negra é a população que é mais vulnerável a essa transmissão, mas não porque a população negra tem uma coisa genótipa que é propícia a isso, e sim pela falta de informação nas periferias, não é? Que é concentrada por populações mais pobres e geralmente a população negra. E uma coisa muito importante que eu queria falar aqui é que eu perguntei hoje para os alunos na minha aula, que eu viria aqui, sobre HIV, sobre AIDS, e os pais não conversam com eles sobre isso. Não é? Eu já tive até uma questão, né, de um aluno, não é? Que o pai encontrou uma camisinha junto com ele e o pai jogou fora, por exemplo. Né? E assim, o pai não tem noção de que a menina e o menino de 16, 17 anos, eles fazem sexo, eles transam. E o pessoal da medicina é o pessoal realmente tem mais dinheiro, é o pessoal que vive numa bolha e assim, não está acostumado com essa questão da diversidade. É por isso que eu acho que as políticas públicas nas universidades, do ingresso da política de cotas, eu acho extremamente importante, porque você acaba humanizando essas pessoas também. A história da população negra, ela é ocultada. E essa memória também, ela não é preservada. O Lago da Banana, ele fica onde é exatamente hoje o Memorial da América Latina. Mais precisamente no viaduto que liga o Pacaembu. E ali existiam vários galpões e vários porões onde negros moravam. Não é? E por que eles moravam nesses galpões e porões? Porque é ali onde descarregava os trens vindo do interior. Então o samba ele vem de origem rural e ali eles se concentravam para fazer as danças tradicionais, que era a tiririca, a umbigada, a roda de samba. E foi aqui então que eu costumo chamar que é o berço do samba paulista. Na minha opinião, o samba começa ali. Eu acho que o preconceito e a discriminação ela está mostrada agora. Não é? Esse preconceito ele é institucional e é de forma até natural. Ninguém aqui conhece, por exemplo, a história do samba de São Paulo, oriundo da população negra. O samba de São Paulo é um samba diferente, né? Mas o que acontece, né? Porque o samba de São Paulo, hoje, das escolas de samba, ele é totalmente copiado do Rio de Janeiro. E isso faz com que a nossa essência do samba paulista ninguém conheça. E a gente procura estar fazendo o resgate dessa cultura de tradição do samba, de estar sempre trazendo a diversidade, né? Todo mundo para dentro do samba. Chuva